Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição trataremos dos aspectos de medição através de uma introdução à metrologia, lembrando a todos que o êxito na disciplina depende de uma boa interlocução entre nós. Então, sintam-se encorajados a me consultar sempre que as dúvidas surgirem. Nas aulas síncronas estaremos trabalhando para dirimir todas as suas dúvidas, então bons estudos e vamos iniciar o nosso curso. Neste material, especificamente nessa lição, será apresentada uma introdução à metrologia. Então, é esperado que ao final dessa lição você seja capaz de compreender o que é uma medição, qual é a importância de uma medição, compreender a importância das etapas que antecedem o processo de medição e compreender as etapas que envolvem o processo de medição. Então, a partir desses pontos, é possível que, ao final dessa lição, a gente consiga despertar em você um senso crítico quanto à realização de medições, tanto em campo, quando você for engenheiro ou engenheira, como nas atividades de laboratório que você ainda há de cursar nesse período e nos demais períodos aqui na UFCG. Imagine a seguinte situação: você e um amigo ou uma amiga chegam a um restaurante ou uma lanchonete e fazem um pedido de uma fatia de torta, uma para cada um de vocês. Quando vocês recebem o pedido, como bons aspirantes a engenheiros que são, logo vão avaliar o tamanho dessas fatias. Se você recebeu a menor fatia, o que você fará? Qual será a sua reação? Bem, aí é com você, Mas vamos nos ater ao nosso assunto. Essa não é uma disciplina do PROCON, mas possivelmente deve ter gerado esse tipo de questionamento em você. Verdade? Não sei, Ficaremos com essa dúvida. Então, na situação anterior, indiferentemente, você fez uma medição lá no seu processo. Então, ao comparar uma torta com as dimensões ou o tamanho de uma torta com a outra, você fez uma medição. Mas o que é medir? Podemos definir a ação de medir como a ação de determinar a ordem de grandeza de algo em relação a uma grandeza padrão, utilizando um instrumento de medição. Então, no caso anterior, ao comparar os tamanhos das fatias, você suspeitou que houvesse uma diferença significativa entre esses tamanhos das fatias da torta. Então, foi usado como referência uma das fatias. Você utilizou a fatia maior ou a fatia menor como uma referência. Então, nesse caso, para que sua suspeita fosse ou não confirmada, você poderia utilizar uma balança ou então realizar a medição da massa de cada uma dessas fatias. E a partir dessas medições, você teria então como tirar essa sua dúvida se realmente haveria uma diferença entre essas fatias. Ou seja, você poderia determinar a ordem de grandeza da fatia em relação a uma grandeza padrão. Então, neste caso, a grandeza padrão é a grama, se formos tratar como massa, e o instrumento de medição seria a balança. E aí, sabendo o que é uma medição agora, você já fez alguma medição? Eu acredito que sim. Lembra por que você teve que fazer essa medição? Lembra por que de medir? Lembra que instrumento de medição você utilizou? Um multímetro? Um osciloscópio? Um paquímetro? Ou uma régua? Feita a medição, como saber se esses resultados da medição eles são satisfatórios para a sua análise? Então, uma medição de um mesmo objeto ou fenômeno, ela pode ser realizada por pessoas distintas e apresentar resultados bem distintos entre si. A qualidade dos resultados vai depender desde os instrumentos utilizados até a metodologia do operador, considerando ainda fatores ambientais em que é realizada essa medição. Portanto, executar uma medição não se limita basicamente a fazer um comparativo entre algo
com um instrumento de medição. Trata-se de um processo que envolve os instrumentos de medição, o método e as pessoas para se obter um resultado satisfatório durante essa medição. Pause esse vídeo e, tomando a imagem da régua, que é apresentado na sua tela como referência para um instrumento de medição, obtenha o tamanho da sua mão. Em um segundo momento, compare o tamanho da sua mão obtido com a régua que foi apresentada na tela e com outra régua padrão que você deve ter utilizado em outras disciplinas, você utilizou lá desde o ensino fundamental. E aí, houve alguma diferença? A régua que você utilizou, a régua padrão, e a apresentada na tela, ela possui o mesmo padrão de medida, ou seja, os espaçamentos entre as marcações da régua são idênticos? Na medição anterior, possivelmente você obteve valores bem distintos ou não, dependendo do instrumento que você esteja utilizado, para o tamanho da sua mão. Isso ocorreu devido à falta de padrão de imagem da régua na tela do seu dispositivo, seja um celular ou um computador. Então, quando eu falo do padrão, eu estou me referindo ao instrumento de medição, ou seja, a imagem não é um instrumento de medição padrão. Assim, para obtermos os valores que representam ou que podemos considerar como verdadeiro em um fenômeno, ou um processo, ou uma medição, temos que adotar uma série de aspectos durante o processo de medição. E é aí que entra a metrologia, que ela é definida, segundo o Inmetro, como a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos à medição, qualquer que seja a incerteza em qualquer campo de ciência ou tecnologia. Então, aqui falamos de incerteza, é uma palavra nova. Então, e o que seria incerteza? A palavra incerteza ela significa dúvida. Então, quando nos referimos à incerteza de medição, estamos informando ou assumindo que os valores obtidos não estão 100% corretos. Ou seja, há uma dúvida acerca da validade dos resultados de uma medição. Assim, quanto menor a incerteza de uma medição, ou seja, quanto menor a dúvida, maior a confiabilidade sobre os resultados obtidos. A incerteza ela está diretamente associada à confiabilidade dos equipamentos e do procedimento de medição, ou seja, ela envolve tanto o material, tanto o equipamento que vai utilizar, como as pessoas que vão executar aquele processo de medição. Assim, quando estamos avaliando um processo, seja ele um fenômeno físico ou químico, ou um processo fabril, ou ainda um objeto unicamente, como no caso da medição da sua mão, a incerteza está diretamente associada à confiabilidade dos equipamentos e do procedimento de medição. Ou seja, de forma mais abrangente, a metrologia está diretamente relacionada ao gerenciamento desses processos, sejam esses processos industriais ou não. Então, se o ato de medir não é simplesmente fazer um comparativo, ou seja, determinar a ordem de grandeza de algo em relação a uma grandeza padrão, qual seria a importância de uma medição satisfatória nos processos de produção? Hoje em dia, principalmente as empresas, o setor industrial, eles buscam de forma quase que inesgotável a redução de perdas em seus processos, sejam eles processos industriais ou não. Nos casos industriais, geralmente há ferramentas de gestão que contribuem para a redução desse desperdício. Isso está também ocorrendo na nossa vida, na sua vida, na vida de seus familiares, principalmente talvez dos seus pais. Afinal de contas, nossos recursos eles não são esgotáveis, principalmente os financeiros, né? Então, nessa modalidade de aulas virtuais, por exemplo, você deve estar fazendo uso em alguma situação da rede de dados de telefonia móvel da sua operadora. Então, neste caso, você deveria estar fazendo gestão do seu pacote de dados para que consiga assistir pelo menos essa aula até o final, não é isso? E como é que isso é feito? No seu caso, no caso do celular, basta acompanhar o consumo de dados da sua conta telefônica, ou seja, fazer a gestão dos seus créditos para acesso à internet. Então, como diria Vicente Falcone, sem medição não há gestão. Então, para que consigamos fazer a gestão de um processo, é necessário que nós conheçamos
os seus valores ou a ordem de grandeza. E para isso é necessário fazer uma medição. Se há gestão, há gerenciamento no processo. Como diria Joseph Juran, gerenciar é controlar e agir corretamente. Sem controle não há gerenciamento e sem medição não há controle. Observe que há uma cadeia no processo que se inicia com a medição. Daí a importância de se obter uma medição confiável nos processos. Assim, pelo que foi apresentado, podemos assumir que o gerenciamento de processo é baseado em medições, análise de dados, controle e padronização de processos, para que assim se consiga um aumento na eficiência desses processos. Em resumo, se há falha no processo de medição, há, por consequência, erros de decisão e ocasionando prejuízos naquele processo. Podemos então assumir que as falhas nos processos de medição, eles dão origem aos erros de decisão e os quais podem causar falhas e prejuízos no processo. Então, você enquanto engenheiro, ao executar determinadas atividades, principalmente em instalações industriais, o processo de medição, ter acesso a dados de medição, serão atividades do seu dia a dia. Então, a partir desses dados de medição, você terá que tomar decisões e essas decisões elas serão melhor fundamentadas se você tem dados mais precisos de medição. Então, como aplicar esses conceitos de metrologia nas nossas medições? Antes de iniciar uma medição, é interessante que alguns requisitos sejam atendidos para se obter uma maior confiabilidade nesses resultados. Desse modo, a medição ela deve começar com especificação apropriada do mensurado, né, seja um objeto ou um processo, com a especificação do método de medição, do procedimento e das etapas de medição. É muito provável que durante as suas aulas de laboratório, seja nesse semestre ou nos semestres anteriores, você tenha realizado alguma medição, lá em circuitos elétricos, por exemplo. E durante essas medições, possivelmente deve ter lhe sido apresentada a metodologia ou o método de medição, especificando uma sequência lógica de operações que deveriam ser seguidas para se executar aquelas medições. Então, os métodos de medição, eles são bem genéricos e eles podem ser qualificados ou divididos em basicamente 3 tipos. O método de medição direta, o método de medição indireto, o método de medição nula ou de zero. A seguir vamos apresentar de forma detalhada cada um desses métodos para que vocês consigam entender melhor. No método de medição direta, o valor do mensurado, do objeto ou do processo, ele é obtido diretamente por meio da comparação da quantidade a ser medida com um padrão de referência, sem cálculos suplementares. Você, no caso lá da régua, você colocou a palma da sua mão sob a régua e obteve um valor de forma direta. Então, nesse caso, quando o processo é bem mais genérico, aí você também tem que considerar as grandezas de influência. São exemplos de medição direta. A medição de comprimento utilizando uma régua, uma trena, um paquímetro ou um micrômetro. A medição de potência com um watímetro. A medição de temperatura com um termômetro. Medição de corrente com um amperímetro. Medição de tensão com um voltímetro. Então, tudo isso é um método de medição direta. Já no caso do método de medição indireta, o valor da grandeza, o valor da quantidade dessa grandeza, ele é obtido a partir de medições feitas por métodos diretos de outras grandezas e que possuem uma relação conhecida com o mensurado, determinando-se dessa forma, através de um equacionamento ou de uma relação matemática, o valor dessa grandeza. Então, são exemplos de medição de grandeza indireta. A medição de potência através da medição de tensão e de corrente elétrica, ou seja, você mede tensão, mede corrente, e através do produto entre eles, você obtém o valor da potência daquele circuito, do trecho daquele circuito.
A medição de velocidade através da medição da distância percorrida e do tempo gasto para percorrer essa distância também é um exemplo de medição indireta. Já no caso do método de medição nula ou de zero, o valor da grandeza ele é obtido com a utilização de instrumentos que funcionam no modo de deflexão, no qual é utilizado um sensor de equilíbrio entre uma quantidade desconhecida e uma quantidade padrão. Então, é exemplo do método de medição nula ou de zero, a medição de resistências utilizando a ponte de Winston, onde se varia uma ou mais resistências, que elas são potenciômetros, né? Tem a possibilidade de fazer essa variação das resistências até se atingir o equilíbrio, que é a situação em que se determina a resistência daquele objeto sob teste. Então, esse sim é um método bem comum no curso de engenharia elétrica, que é a medição de resistência, através do método de medição nula ou do método de zero. Então, falamos dos métodos de medição. Então, para fazer essas medições tem que seguir um procedimento, e esse procedimento de medição nada mais é do que o conjunto de operações que são descritas e são usadas na execução dessas medições de acordo com um determinado método. Ou seja, vimos os métodos anteriormente apresentados, 3 métodos. Então, dependendo de cada um desses métodos, vai haver um procedimento de medição que é diferente conforme a metodologia, conforme o método que você vai utilizar. Esse procedimento de medição, geralmente ele é documentado, ele é apresentado através de um documento, de um roteiro, e ele tem detalhes suficientes para permitir que o observador ou o operador execute aquela medição sem informações adicionais. Ou seja, ele é, no nosso caso, nós diríamos um guia de laboratório, né? Um guia de medição. É importante salientar que o resultado de uma medição ele é apenas uma aproximação ou estimativa do valor do mensurado, ou seja, do processo ou do objeto, e só é completo se for expresso o valor da incerteza dessa estimativa. Nós vimos lá a incerteza no início dessa aula. Então, é a partir da incerteza que você vai apresentar o grau de confiabilidade daquele resultado. Ao se realizar uma medição, o resultado dessa medição ele deve ser apresentado. Ele é registrado e deve ser apresentado. E como ele será apresentado, depende muito do tipo de processo a que aquela medição faz referência. Em termos práticos, o grau de especificação para o resultado da medição ele está associado à exatidão que aquele processo requer. Dessa forma, permitindo então que aquela medição ela seja representada por um único valor. Podemos então definir a exatidão de uma medição como o grau de concordância entre o resultado obtido naquela medição e um valor que é tido como verdadeiro para aquele mensurado. No caso de um resistor, por exemplo, poderíamos, através de uma medição com um multímetro, obter um valor de 22,4 para um resistor sob determinadas condições e, ao alterar essas condições ambientais, por exemplo, obter um valor de 302,5 ohms. Há fatores que poderiam influenciar significativamente no valor dessa resistência. Bem, durante as medições é interessante que sejam coletados diversos valores. Consequentemente, é possível haver variações entre os resultados das medições que foram realizadas de forma repetida. Então, essas variações elas surgem porque as grandezas de influência que podem afetar o resultado da medição não são mantidas completamente constantes em uma faixa tolerável. Então, em muitos casos, o resultado de uma medição ele é determinado com base em uma série de observações obtidas sob condições de repetibilidade, ou seja, o processo ele é iniciado, são coletados vários valores e a partir desses valores é então definido um valor que representa todo aquele processo. Então, essa repetibilidade que foi abordada ela é o grau de concordância entre os resultados das medições sucessivas obtidas em um mesmo mensurado e sob as mesmas condições. Para considerarmos que há condições de repetibilidade em um processo, devemos ter o mesmo procedimento de medição,
o mesmo observador ou o mesmo operador, o mesmo instrumento de medição utilizado nas mesmas condições e o mesmo local, e essas medições devem ser repetidas em um curto período de tempo. Para que possamos obter bons resultados nas medições, devemos então assimilar que não há experimento fácil e não há substituto para experimentação cuidadosa em muitas áreas de pesquisa básica ou do desenvolvimento de produto. Portanto, é fundamental que os envolvidos nas medições sejam qualificados para tal, afinal a qualificação profissional dos envolvidos no processo pode influenciar diretamente nos resultados das medições. Mas o processo de medição ele não deve se encerrar somente na coleta dos resultados. Para profissionais não qualificados, o trabalho de medição ele é encerrado quando se obtém um valor no instrumento de medição. Lembrando, incorporem isso na sua vida. Você não é esse tipo de profissional. Você chegou até aqui, você cursou outras disciplinas, você está capacitado para fazer atividades de laboratório, então você chegou aqui por mérito, seguindo critérios. Então, na sua vida profissional, você terá que ser ainda mais criterioso. Então, voltando ao nosso tema, coletar os resultados de uma medição, na maioria das situações, é possivelmente a tarefa mais simples do processo. Quando eu digo que é simples, eu não estou me referindo à dificuldade na coleta desses dados. A coleta dos dados é um processo quase que mecânico. Você, enquanto engenheiro ou engenheira, deve ir além disso, para se obter informações confiáveis a partir dos números que são coletados nessas medições, a partir de medições em laboratório ou em campo. São necessários conhecimentos aprofundados sobre aquele sistema de medição e sobre o processo de medição que foi empregado naquele procedimento. Viu aí? Não é tão simples medir. Como foi frisado anteriormente, você como profissional da engenharia elétrica ou de outras áreas, você deve então estar familiarizado com os métodos e as técnicas de medição e também com a análise dos resultados experimentais, não se limitando basicamente a registrar os resultados. Isso não é um bom profissional que faz isso. Então, um bom profissional, ele é um profissional que durante a medição, ele segue todos os critérios, segue todos os procedimentos de medição e de forma que você vai ter uma maior confiabilidade nos resultados. Então, para que você esteja qualificado para uma medição, você deve estar capacitado a executar pelo menos essas 3 tarefas. Especificar as variáveis físicas a serem investigadas, projetando o experimento coerente, conhecer os princípios de funcionamento dos instrumentos para se construir o arranjo experimental, ter uma compreensão profunda dos princípios físicos envolvidos nos fenômenos estudados, projetando o experimento de forma coerente e aplicando as devidas correções nos resultados. Contudo, a depender da complexidade do experimento e do nível de exatidão que se necessita naquela avaliação, não se deve esperar que um único profissional domine todas as áreas do processo experimental. Há processo de medição em que é necessário uma equipe multidisciplinar envolvida em todo o processo. Então, nesses processos, os profissionais de diferentes áreas do conhecimento eles se completam a fim de possibilitar uma maior abrangência na análise da medição e também desenvolver melhores alternativas de soluções durante aquela medição, durante todo o processo de medição. Então, em resumo, se medir é fácil, cometer erros de medição é ainda mais fácil. Conhecer as influências e limitá-las reflete, então, a confiabilidade do resultado. Falamos sobre os diversos aspectos e as observações a serem consideradas durante uma medição, sempre buscando reduzir os erros da medição. Mas se o erro de medição ele existe? Respondo que sim. Sim, o erro existe. O que devemos buscar nas medições, sendo criteriosos, seguindo os protocolos, é justamente minimizar esses erros. Uma medição perfeita, isto é, ela que não apresenta erros, ela só pode existir se existir um sistema de medição perfeito e se o mensurado apresentar um único valor.
no qual seja perfeitamente definido e esse resultado, esse valor seja estável, ou seja, não sofra influência de ambiente ou de outras variáveis. Então, observe que não é tão simples, poderíamos dizer até impossível termos uma medição perfeita. E se houvesse essa medição perfeita, apenas nesse caso ideal é que o resultado da medição poderia ser expresso por um número e uma unidade de medição apenas. Ou seja, todas as nossas medições, todos os dados que coletamos, eles apresentam incerteza. Quanto menor a incerteza desse resultado, maior a confiabilidade sobre os resultados. Vimos até aqui uma introdução à metrologia. Não é o objetivo desse material esgotar todo o conhecimento, todo o conceito e todo o conteúdo sobre metrologia, tendo em vista que aqui abordamos apenas aqueles conceitos principais que irão lhe capacitar para a sua vida profissional enquanto engenheiro ou engenheiro eletricista. Então, não deixe de assistir ao próximo vídeo, nele abordaremos a teoria dos erros e análise estatística. Até o próximo vídeo.